Rituais que se repetem a cada ano. Promessas, sacrifícios, gestos de gratidão. Fiéis que toda Sexta-feira Santa se encontram em um só lugar, o Monte do Galo. O ponto de peregrinação fica em Carnaúba dos Dantas, município do interior do Rio Grande do Norte, localizado a 219 quilômetros de Natal. Um lugar pequeno, com cerca de 7.000 habitantes, mas quem chega até aqui se encanta com o que vê. A vida mansa, característica de interior nordestino, torna o lugar ainda mais especial. Um charme proporcionado por praças e monumentos. Mas quando chega o período de Semana Santa, é o Monte do Galo que recebe os turistas. São cerca de 20.000 visitantes, somente na sexta-feira, dia da Paixão de Cristo. Os primeiros raios de sol ainda começam a aparecer e já é possível observar a quantidade de romeiros que chegam a Carnaúba dos Dantas logo no início da Sexta-feira da Paixão. Eles vêm em caravanas e lotam as ruas ao pé do monte. O cenário é diferente do que se costuma ver em dias normais. A capela de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro fica aberta o dia inteiro e os fiéis aproveitam para cultuar à sua maneira. Mas o dia é especial. Para os romeiros é preciso dar muito mais, inclusive sacrifício. Destinado também a Nossa Senhora das Vitórias, ou simplesmente Santa Vitória, padroeira do monte. É por causa da fé nela que seu Valdeci, mesmo com a deficiência em uma das pernas, vem de Guarabira, na Paraíba, para fazer a caminhada de mais de 700 metros até o alto do monte. O senhor sente dificuldades para subir aqui o monte? É um pouco, a dificuldade sempre é um pouco subindo, mas a fé é grande e a pessoa consegue chegar lá. Minha mãe já vinha, meu pai também, aí eu vou continuando o caminho deles. Ele e muitos outros católicos vêm todos os anos. Pessoas de idades, lugares e com objetivos diferentes. Alguns para cumprir tradições. Como é o caso de Dona Irene, que veio de Alagoa Nova, na Paraíba, na companhia da filha e da neta. É uma forma da gente, né, fazer uma penitência. Há também quem vem pelo passeio e admirar a paisagem composta por planícies e montanhas. Neste período de chuva, o lugar fica ainda mais bonito. O cinza típico da Caatinga é trocado pelo verde. Muitas pessoas são católicas, vêm por causa da religião. Eu sou católica, não sou muito religiosa, mas eu gosto muito de vir para conhecer novos lugares. Apesar de já ser a terceira vez que eu venho aqui, mas eu gosto. Venho junto com meus avós, são religiosos, minha prima, todo mundo da minha casa.
mas grande parte vem pagar promessas. São agradecimentos por graças alcançadas, cada uma com sua maneira de demonstrar a fé. Subir de pés descalços, por exemplo, é um gesto comum, assim como acender velas nas estações, que são 14 monumentos com imagens que relembram os últimos momentos de Cristo. Tinha um carro que era problemático, uma documentação toda cheia de problemas. Então, quando ele conseguiu arrumar o carro, colocar o carro em dia, porque a gente teve que gastar um dinheirão. Aí, então, está todo quitadozinho, todo bonitinho, então a gente teve que vir agradecer. Quando a gente vem para cá, primeiro a gente reza antes de sair de casa, para pedir que Nossa Senhora das Vitórias e o Pai do Céu nos ajudem. Dona Cícera, de 71 anos, vai muito mais além. Ela veio de Campina Grande, vestindo uma mortalha para cumprir um voto. Para ela, a razão era mais que especial. Foi uma graça que eu recebi. Que eu tirei meu filho do mundo das drogas. Em alguns casos, a mortalha é utilizada para simbolizar que a pessoa beneficiada com o então milagre estava entre a vida e a morte. Foi o caso desta criança de 5 anos, que recebeu o nome de Vitória, em homenagem à Santa do Monte do Galo. A promessa de trazer a menina vestida assim até o monte foi feita pela avó dela. Estava com 2 meses, aí pegou adoecer, que nem, daquele negócio, que aí sempre nessa com ela e aí a minha neta melhorou. Com a fé que eu tive em Deus nela, né? Esta mulher diz ter recebido um milagre enquanto passava por uma gravidez de risco e fez a promessa para ser cumprida por ela e pela filha. Caso alcançasse a graça, ambas teriam que vir vestidas de Nossa Senhora. Desde o começo da gravidez, que eu tive ameaça de aborto, tomei remédio para segurar ela até os 7 meses, depois tive crise de asma. Muitos dos romeiros são pessoas que dizem ter recebido alguma cura divina, algo fácil de perceber em uma pequena visita às chamadas Casas dos Milagres. São nesses lugares onde os peregrinos deixam objetos que simbolizam as graças alcançadas. Aqui é possível encontrar esculturas em forma de parte de corpo humano. Uma reforma lá de uma construção da rodoviária de lá, aí escorreguei e quebrei o joelho. Aí passei 90 dias de cama, sem andar, aí com muitas fisioterapia, muitos tratamentos que eu fiz, aí consegui. E hoje estou aqui para agradecer. Mas também há muitos outros tipos de objetos, como imagens de santos e de animais, réplicas de casas, fotos de famílias e até de políticos que venceram eleições. Quem vem à Casa dos Milagres geralmente vem agradecer alguma graça alcançada, mas algumas pessoas também não perdem a chance de fazer novos pedidos.
Exemplos disso são algumas cartinhas que podemos encontrar de pessoas pedindo simplesmente que Deus abençoe a família. Uma fé muito verdadeira, né? Aquela fé que vem de dentro da pessoa, não é uma coisa artificial, porque quando é artificial a gente percebe, e delas não, é uma fé muito verdadeira. Nem os apaixonados por futebol se esquecem de fazer promessas para seus times do coração. Este palmeirense decidiu que está disposto a fazer um grande sacrifício por um milagre não tão fácil de se alcançar. Para o Palmeiras ser campeão 5 vezes. Fui lá, falei com o Santos lá e vai ver se vai ganhar. Não sei se vai ser, né? Mas se for campeão, tem que fazer mesmo. Eu vou soltar 6 caixas de fogos e subir de joelho. Bem, se um dia ele vai subir de joelhos, só o tempo irá dizer. Mas para muitas senhoras, subir caminhando já é um grande sacrifício. Mesmo assim, não desistem. Sem ti nada podereis fazer, Senhor, porque sois grande e poderoso. Aleluia, glória a Jesus. A senhora cansou? Cansei, mas já... Oi? Cansei. Ai, Jesus. De onde que a senhora é? Gado Bravo, de Aroeiras. E todo ano a senhora vem pra cá? Primeira vez é hoje. E por que a senhora resolveu vir? Porque meu coração tocou para mim vir aqui visitar Nossa Senhora. Hoje é um dia muito especial, que é Sexta-feira Santa. E nós temos que fazer uma romaria para Deus nos ajudar, meu filho. E nossos filhinhos que estão muito longe de mim. A senhora está pagando alguma promessa aqui? Não, vim só visitar. Nem todo mundo tem o privilégio de ser levado nos ombros dos pais. Por isso, quando cansam, fazem pequenas paradas e rezam. Há imagens de santos ao longo de todo o percurso. A parada para foto nesta gruta é algo praticamente obrigatório. Não falta quem queira levar lembranças. Bom então para os vendedores, que apostam nos mais variados tipos de produtos. Os artigos religiosos, claro, predominam, principalmente a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, algumas acompanhadas da imagem do galo, mas também há brinquedos e até fotos de artistas ao lado de figuras religiosas. É preciso continuar a caminhada e já nos últimos metros, escadas que levam até o topo. Uma vitória para Dona Terezinha, que sobe os últimos degraus com o auxílio da bengala, do corrimão e da fé. Não é muito sacrifício a senhora subir isso aqui, não? Eu sei. Eu já fui no Juazeiro sozinho. Não cansa muito, não? Canso, e eu tomo remédio controlado. Por que a senhora resolve subir isso aqui? Com a fé que eu tenho de vir, tinha vontade de vir aqui. Dona Terezinha, da cidade de São Mamede, Paraíba, tem 80 anos e mesmo com a idade já avançada, nunca tinha vindo aqui. Primeira vez, tinha vontade de vir. E se eu for vivo, o ano que eu venho de novo. 2 um ano. Pagar uma outra promessa. Os vizinhos não queriam que eu viesse não, mas eu vim. E o pessoal achava que a senhora não ia conseguir subir, não? É. Subiu. Subi, estou acabando de subir, tenho fé em Deus, quero chegar em casa em paz. E depois de toda a caminhada, o ponto final
é o Cruzeiro, o monumento mais antigo do Monte do Galo. Foi aqui onde toda essa história de peregrinação começou. 1928. Para entender melhor a história, é preciso ir mais longe, viajar até o século XVIII, quando os primeiros habitantes de Carnaúba dos Dantas começaram a povoar a região. A partir da segunda metade do século XVIII, quando essa região daqui, o Riacho de Carnaúba, começou a ser habitado pela família Dantas Corrêa, sobretudo pelo coronel Caetano Dantas Corrêa, que era dono dessas terras e colocou os seus filhos para morarem nesse vale. Então, um dos netos de Caetano Dantas, chamado Antônio Dantas Corrêa, edificou uma fazenda no pé do Serrote Grande, que hoje é Monte do Galo, e os vaqueiros dele começaram a escutar também, assim como os seus ancestrais, um galo cantando em cima do serrote, o que causou muito espanto e admiração. E isso fez com que a população, que era uma população eminentemente católica e bastante fiel às devoções cristãs, associassem a figura de um galo, que está presente na tradição dos meios cristãos, como tendo anunciado o nascimento de Cristo, associassem esse galo a um lugar de santidade, a um lugar santo que ficou sendo o Serrote do Galo, hoje Monte do Galo. O historiador Hélder Macedo conta que mesmo com o mistério do canto do galo, não há indícios de que naquela época alguém tenha subido o monte. As pessoas tinham medo de subir e tinham uma certa sensação de estranhamento, dando um tom mesmo de sagrado, de sacrossanto ao lugar. Então ele ficou sendo consagrado no imaginário local como um lugar santo, um lugar de santidade. E a elite local, a elite do povoado de Carnaúba, no começo do século XX, atribuiu esse canto do galo ainda mais à figura do Caetano Dantas Corrêa. Se dizia que Caetano Dantas Corrêa havia fundado Carnaúba, mas não tinha deixado nenhum marco. E esse marco que ele queria deixar em Carnaúba seria justamente o galo viria a cantar para anunciar que era preciso que ficasse o marco da fundação de Carnaúba. O tal marco, em homenagem a Caetano Dantas Corrêa, só veio do início do século XX, por causa de um acontecimento no norte do país. Quando um carnaubense chamado Pedro Alberto Dantas, junto com outros moradores locais, vão trabalhar nos seringais na região norte. E nos seringais ele é acometido de uma doença, e entre a vida e a morte, ele recebe a aparição de uma senhora vestida de azul e rosa, dizendo que era Nossa Senhora das Vitórias que vinha protegê-lo. Ele melhorou da doença, que levou ele a Trevalias e comprou a imagem da santa em Belém do Pará e voltou para o sertão do Seridó. Trouxe a imagem para casa no Xique-Xique, onde ele morava e ainda era solteiro. Depois trouxe a imagem quando casou e veio morar na povoação de Carnaúba e doou à igreja de São José, em 1912. Posteriormente, quando se reuniram outros carnaubenses para subir o Serrote do Galo, para tentar fazer o marco da fundação de Carnaúba, em homenagem a Caetano Dantas Corrêa, Pedro Alberto doou a imagem da santa para o Serrote. E a partir daí, portanto, se costuram e se cruzam essas duas histórias. A história mítica, lembrando o cantar de um galo, e uma história da fé, uma história da religiosidade cristã católica, que era a devoção pessoal à Nossa Senhora das Vitórias. Isso em 1928, no dia 25 de outubro de 1928, o Cruzeiro do Serrote do Galo é bento oficialmente pelo padre Bianô Aranha, padre da paróquia de Acari, Nossa Senhora da Guia, e a partir daí, inclusive, o Serrote do Galo é chamado de Monte do Galo, denominação que conserva até hoje. Carnaúba era um povoado, era chamado de povoado Carnaúba, povoação de Carnaúba, muito pequeno, restrito praticamente do ponto de vista de estruturas urbanísticas ao que hoje a gente chama de a Rua da Igreja, ao enquadramento de casas que ficam ao redor da igreja de São José, e era um povoado muito pequeno e pobre, né? Tanto é que a ideia original era se fazer uma estátua de um galo para lembrar o cantar do galo em tempos memoriais, mas o pessoal não teve condições, então resolveram fazer um cruzeiro como símbolo da fé católica dos habitantes locais. A partir de 1928, o Monte do Galo passa a ser um santuário. Ele, mais do que apenas um marco da fundação de Carnaúba, o fato de existir um cruzeiro com a imagem de Nossa Senhora das Vitórias encravado no seu nicho, ele passa a ser um santuário mariano, um santuário de devoção à figura de Maria.
Desde o dia em que a imagem de Santa Vitória foi trazida para cá, o lugar passou a ser ponto de peregrinação. Os boatos de que em Carnaúba dos Dantas havia um Monte Milagroso passaram a percorrer toda a região, principalmente depois que uma mulher afirmou ter sido curada de um câncer em 1929 aqui. Uma época da qual seu Antônio Felinto Dantas, hoje com 91 anos, lembra muito bem. Era uma vareda. Se andasse 3 pessoas, caía uma. Era um abismo. Isso aqui tudo era mata. Tudo era mata. Seu Antônio teve grande importância na história do Monte do Galo. Foi durante 55 anos tesoureiro do lugar, que é dirigido pela Igreja Católica. Desde que assumiu o cargo em 1953, se dedicava a utilizar as doações dos fiéis na construção da infraestrutura do lugar. Todos os anos faziam uma coisa. Não tinha dinheiro. Mas quando foi conhecido o monte pelo povo de fora, que não era conhecido pelo povo de fora. Era só daqui do município, alguém de Jacareí, de Parelha. Aí foi melhorando e eu fui fazendo serviço. Até tá que não tá hoje, não tinha nada. Só tinha capelinha lá em cima e um cruzeiro. A gente subia agarrando nas pedras. Investimentos que atraíram mais e mais peregrinos. Hoje, o cruzeiro, inaugurado em 1928, recebe milhares de fiéis todos os anos. Ao lado já existe a escultura do galo, tão sonhada no princípio das romarias. Ainda uma imagem que relembra a crucificação de Cristo. Aqui foi o lugar escolhido por esta mãe para fazer um pedido emocionada. Houve uma morte de um filho meu no Maranhão e eu não estou sabendo aonde foi que ele foi sepultado, porque o telefone já chegado depois de 6 dias e a gente não entrou em contato porque não tinha, era distante. E eu estou sofrendo esta dor, meu filho. Estou pedindo a ela para um dia eu chegar lá e saber onde ele está sepultado, meu filho. Foi no Maranhão o ano passado, mas eu confio em Deus, a minha santa, que eu vou resolver tudo. Poder de Deus. Pedidos também são feitos diante da imagem de Nossa Senhora das Vitórias. Há uma capela em homenagem à santa. E os católicos formam fila somente para vê-la. Ainda tem muito mais no final da tarde com a encenação da Paixão de Cristo. No grupo, não há atores famosos nem profissionais das artes cênicas. Assim como o personagem central da trama, o Jesus carnaubense, também é um simples carpinteiro. Luiz Carlos Dantas é casado, tem 36 anos
e a 18 participa da encenação, 6 somente como Jesus. Ser Jesus, representar Jesus é uma sensação que eu não sei nem explicar, porque a emoção é grande, viu? É responsabilidade e a pessoa tem de passar emoção para os romeiros. Passar emoção e muita adrenalina, né? E é com esta responsabilidade que ele e os outros atores entram na cidade cenográfica para roubar a atenção do público.